Agora. Oi, boa tarde. Agora sim? Você me escutar? Sim, estamos ouvindo, Gork. Tá. Posso iniciar, professor? Pode iniciar, por favor. Gork, eu vou te mandar meus slides que eu não estou conseguindo abrir aqui. Eu estou no celular, o meu computador não está abrindo o Teams aqui, não sei o que está acontecendo. Aí na hora que tu acabar, tu já coloca o meu. Tá bom? Tá bom. Vou te mandar pelo WhatsApp. Tá. Deu, te enviei já. Enquanto isso, eu vou tentando aqui também. Acho que podemos começar, né? Se estão tudo pronto, pode começar. Ok. Então, boa tarde, professor, colegas. O dia de hoje vamos tratar sobre hepatocarcinoma. Continuando as aulas da quinta-feira. Então, você consegue olhar agora sim. Como na epidemiologia, o hepatocarcinoma, os tumores do fígado são os quintos mais frequentes tumores do mundo.
é a segundo tumor com maior mortalidade a nível mundial, por 210 mortes por ano no mundo, e o 7%, isso representa os 7% de todos os cânceres. O hepatocarcinoma representa 90% de todas as neoplasias primárias do fígado. Praticamente, quando a gente fala sobre tumores primitivos do fígado, é sinônimo de um hepatocarcinoma. E a prevalência, tem uma prevalência masculina, com uma relação de 2 a 2,5 em comparação a 1 de uma mulher. Entre as principais etiologias, podemos encontrar que 90% dos pacientes com hepatocarcinoma são cirróticos. A literatura manifesta que menos de 10% tem outras causas. Desses pacientes cirróticos, por outro lado, podemos falar que de todos os pacientes com cirrose, entre uns 5 a 20% dos pacientes vão apresentar um hepatocarcinoma. Por isso, aí a importância da vigilância daqueles pacientes, que vamos falar depois. Entre as principais etiologias de pacientes cirróticos, podemos encontrar que o vírus de hepatite C causa 54% dos casos. O vírus de hepatite V está presente em 31% dos casos de hepatocarcinoma. E entre as outras causas, encontramos 15%. Entre as outras causas, principalmente está a hemocromatose, pacientes com doença autoimune, sobretudo deficiência de gonadotritilina, estetose hepática não alcoólica e o uso de álcool por vários anos podem também causar hepatocarcinoma. Entre a prevenção, o principal vai ser a vacina contra a hepatite V, que é uma norma agora mundial da OMS. O tratamento antirretroviral contra a hepatite crônica vai ser como segundo eslabão, segundo ponto que tocar. No momento, temos como tratamento o interferon, lamivudine, adefovir, entecavir, telvivudine e tenofovir, que são antirretrovirais que têm uma boa resposta para tratar a cirrose de origem viral. Tem que ver muito aqui, depois com essa prevenção, o screening, que é o método para poder diagnosticar de um jeito temprano os pacientes com hepatocarcinoma. É por isso que o screening vai ser feito com alfa-fetoproteína e ecografia de abdômen de 6 em 6 meses. Mas aqui, pacientes, temos que solicitar esse screening. A guia europeia de 2018 manifesta que o paciente com cirrose, um Child-Pugh A e V, poderiam receber esse screening com uma baixa recomendação. Os pacientes têm um Child-Pugh estádio C, que estão em espera de transplante hepático, também tem uma baixa evidência, mas tem uma forte recomendação. Daí temos pacientes que têm hepatite B, mas não são cirróticos. Eles também poderiam entrar a esse screening, mas tem uma baixa evidência e também uma recomendação débil, fraca. E os pacientes não cirróticos com um estadio de fibrose 3 também poderiam entrar em este screening, mas igual, tem uma baixa recomendação. É por isso que todo paciente com cirrose, independentemente do Child-Pugh, deveriam entrar em um screening de 6 em 6 meses, realizar esses exames para poder diagnosticar de jeito temprano. Na mesma guia europeia, falam que teve
na China, um estudo que comparava entre realizar screening e não realizar screening, encontrando que diminuiu um 37% da mortalidade em pacientes que fizeram o screening. E encontramos o diagnóstico. O diagnóstico de hepatocarcinoma se basa principalmente em exames de imagem, em métodos não invasivos. Se é um paciente cirrótico, se o paciente não cirrótico e tem imagens sugestivas de um hepatocarcinoma, para poder confirmar aquele diagnóstico, teria que fazer uma biópsia. E outro método que também se está falando sobre o PET scan, com flúor, com o marcador de flúor, o qual não é recomendável porque pode causar bastantes falsos negativos. Que imagens são as que temos que solicitar para poder evidenciar um hepatocarcinoma? Se tem uma imagem de ecografia sugestiva de um hepatocarcinoma, tem que ser tomografias e ressonâncias com contraste para poder avaliar. Se tiver uma dúvida, poderia passar a realizar uma ecografia com Doppler, e se ainda persiste a dúvida, daí seria indicado realizar uma biópsia. E aí trouxe um programa da Guia Europeia mesmo, que recomenda que pacientes que têm uma imagem nodular maior a 1 centímetro na ecografia, o ideal seria realizar a tomografia contrastada ou ressonância contrastada, com gadolínio. Se é positivo, diagnosticado hepatocarcinoma. Se é negativo, poderia realizar outros estudos com contraste de tomografia ou de ressonância, ou realizar a ecografia com Doppler. Se é positivo, se confirma hepatocarcinoma. Se é negativo, indicaria para biópsia. Se a biópsia é conclusiva de um hepatocarcinoma, se confirma o diagnóstico. Se não é sugestiva de um hepatocarcinoma, se confirma que uma lesão benigna. Mas se tem um resultado inconcluso, teremos duas opções: ou fazer uma nova biópsia ou repetir uma ecografia em 4 meses, para poder evidenciar, para poder, nesse momento, se fica estável, repetir de 4 em 4 meses a ecografia, mas se o comportamento de aumentar de tamanho, solicitar novamente imagens de tomografia ou ressonância. Bom, daí vou passar com as imagens de Rodrigo. Consegue colocar Igor aqui? Tentando. Tô tentando aqui também, não. Consegui, Rodrigo. Bom, como o Gork falou, então, os pacientes com suspeita com alto risco para CHC, a gente conhece bem, são principalmente os pacientes com vírus B e C, principalmente o vírus B, pela sua carcinogênese no fígado. Então, eles são submetidos a esses programas de screening. Isso, né, com o objetivo do diagnóstico temprano, né, inicial, para poder oferecer para esses pacientes, né, uma possibilidade de um tratamento curativo, que se baseia principalmente na cirurgia. A cirurgia é o principal pilar do tratamento do carcinoma hepatocelular. Mas as lesões, né, menores que 1 centímetro, ou as lesões identificadas, tomografia ou ressonância, que não se encaixam nos critérios de CHC,
se tem uma classificação para elas, que é a classificação LIHADS, né, que averigua a possibilidade ou não, né, dessas lesões serem malignas pelas suas características na tomografia. E feito o diagnóstico, então, do CHC, eu preciso selecionar os pacientes levando em conta, né, o seu performance status, a função do fígado, principalmente porque esses pacientes têm doença hepática subjacente e o estadiamento do tumor, né, qual o tamanho, né, se há invasão de veia, se há doença extrahepática também, tudo isso para a gente poder oferecer qual que é o melhor tratamento para esse paciente. E na maioria das vezes, esses pacientes têm, sim, né, como eu já disse, a disfunção hepatocelular subjacente e uma neoplasia. E nesse contexto, né, surge o transplante como uma possibilidade terapêutica também. Pode passar agora. Então, um esquema que eu retirei da classificação LIHADS, que é feito, na maioria das vezes, pelo radiologista, na maioria das vezes não, né, vem no laudo pelo radiologista, mas o cirurgião tem que ter conhecimento, tem que ter afinidade com essa classificação, até para saber conduzir o paciente. Então, LIHADS 1 e LIHADS 2 são lesões que a gente não se preocupa tanto, que ou provavelmente são benignas, ou são benignas, não tem características de malignidade. LIHADS 3 intermediário merece, então, acompanhamento. LIHADS 4 provavelmente CHC, LIHADS 5 definitivamente CHC, ou seja, tem cápsula que se contrasta, a fase arterial é hipervascular, né, tem o washout, e LIHADS M, eles falam que é maligno, mas não necessariamente é CHC. Aí entra os diagnósticos diferenciais, o colangiocarcinoma intrahepático é um dos principais diagnósticos e talvez esse paciente possa beneficiar de uma biópsia hepática. E o TIV é quando já tem tumor na veia. Então, essa linguagem dos radiologistas, essa classificação radiológica é importante nesse contexto. Pode passar agora. E aí, feito o diagnóstico do CHC, né, a gente tem que ter a discussão multidisciplinar, que é o que a gente faz, né, semanalmente. Isso é muito importante porque varia muito os pacientes, o estadiamento dos pacientes com CHC pode ir desde o tratamento curativo até o tratamento paliativo. Então, essa discussão multidisciplinar entre o cirurgião hepatobiliar, o oncologista, o radiologista, acabei de falar de uma classificação radiológica, o transplantador, o patologista, né? Isso tem que ser uma equipe que trabalhe junto. Pode passar. Porque exatamente o tratamento pode ir desde o paliativo, terapia de suporte, sem nenhuma droga que o paciente possa receber e se beneficiar, até o tratamento curativo, que ficaria principalmente pelo transplante, que trataria as duas condições, né, a doença maligna, a neoplasia e a disfunção hepatocelular, e a ressecção cirúrgica do paciente com CHC com intenção curativa. Pode passar. E para identificar qual tipo de tratamento, né, esse paciente tem que receber, várias escalas de classificações prognósticas, levando em conta, né, a funcionalidade do fígado e o estadiamento do tumor, foram desenvolvidas. A primeira que eu identifiquei foi a de Okuda, que é uma classificação japonesa, foi publicada em 1985, muito incipiente ainda, levava em conta a alfa-fetoproteína, se o tamanho do tumor representava mais ou menos que 50% do fígado, e a partir daí outras todas vieram a serem publicadas, mas no Ocidente a que a gente usa é o BCLC, né, que é a classificação de Barcelona, e eu vou me ater mais a ela. Mas é importante saber que existem outras tantas classificações que classificam prognosticamente o seu paciente e sugerem o tratamento. Mas, no nosso contexto, no Ocidente, a gente usa principalmente a BCLC, que são os critérios de Barcelona. Pode passar.
Então, a BCL, os critérios de Barcelona, né, classificação prognóstica de Barcelona, é recomendada pela Associação Americana de Doenças de Estudo do Fígado e pela Sociedade Europeia. Ela faz a avaliação clínica do paciente, né, o Child Pug, o estado funcional, o tamanho do tumor, a multifocalidade e a presença ou não de invasão da veia porta ou das veias hepáticas. E com isso, divide o paciente em muito precoce, intermediário, avançado e terminal. E frente a cada estadiamento, ela sugere qual é o melhor tipo de tratamento para esse paciente. Essa é a imagem clássica da classificação de Barcelona e do tratamento do CHC. É a que a gente usa no Ocidente, é a que se popularizou nos congressos, né? A gente vê discussão sobre isso. Essa foi publicada em 2002, no slide não pegou ali, está ali embaixo, mas em 2002, e depois foi revisada em 2012. Pode passar agora. Pode passar. E aí foi revisada e publicada novamente em 2012. Então, divide os pacientes em estágio, né, muito precoce, que é o estágio 0, estágio precoce, intermediário, avançado e terminal. O estágio precoce, então, são pacientes com nódulos únicos, menores que 2 centímetros, e, bom, eu vou passar um por um agora, pode passar agora. Então, estágio muito precoce. São tumores únicos, menores que 2 centímetros, o paciente tem uma boa performance status e função preservada com Child A. Representam, assim, a 10% dos pacientes ocidentais e 30% dos pacientes orientais. Né? A gente vê que no Oriente os programas de vigilância são muito mais desenvolvidos, e isso até porque a incidência do carcinoma hepatocelular é muito maior lá. Esses pacientes têm bom prognóstico, né? Tem uma sobrevida de 80% a 90% em 5 anos, com transplante ou ressecção. E o papel da ablação nos pacientes é importante também nos pacientes que não são candidatos à cirurgia por outras doenças associadas. Que não se beneficiariam, que não são candidatos a uma hepatectomia pela sua cirurgia. O estágio precoce, ou estágio A, são tumores únicos, maiores que 2 centímetros, ou até 3 nódulos menores que 3 centímetros. Esses pacientes também têm uma boa performance status, né, Child A ou B, um B inicial, vamos dizer assim, a sobrevida de 50% a 70% em 5 anos, após a ressecção, transplante ou ablação, em casos selecionados, né, variável conforme o caso, conforme o tipo de lesão, se entra parenquimatosa ou periférica, perto de vasos, tudo isso tem que ser levado em consideração. Existem os critérios para transplante para esses pacientes, né, o critério de Milão, e tem o critério também da Universidade de São Francisco, que é o critério ampliado, eu vou falar sobre isso depois. E é importante ter em mente a definição de hipertensão portal, porque os pacientes com hipertensão portal não são candidatos à cirurgia, à ressecção cirúrgica, né, a hepatectomia. E sim, né, seriam mais candidatos ao transplante, porque o transplante trataria essas duas condições de uma vez só, né, a doença hepática cirrose subjacente, clinicamente caracterizada pela hipertensão portal, e a doença maligna, que é o CHC. Pode passar. Pode passar. Já o estágio intermediário são pacientes, então, que não se beneficiam de um tratamento curativo, né? São tumores multinodulares, uma sobrevida já muito pior, sobrevida média de 16 meses sem tratamento, e geralmente são tratados, né, com a quimioembolização. A gente vê bastante isso no nosso serviço, porque a quimioembolização aumenta a sobrevida. São pacientes, então, já com doença que não possibilita mais o tratamento curativo, principalmente também pela função hepática, né? Já tumores mais avançados, que ele classifica aqui com um estágio avançado ou C, são tumores, então, novamente multinodulares, pacientes que não se beneficiam
de um potencial curativo. Nesses pacientes tem doença extrahepática ou invasão vascular. Nesses pacientes nem a quimioembolização, né, é possível. São pacientes sintomáticos, com perda de performance status, sobrevida média muito ruim, de 6 meses, e esses pacientes beneficiam, sim, do tratamento sistêmico. Né? A droga mais popular, conhecida de primeira linha, é o sorafenib, e existem hoje estudos de drogas, tratamento de segunda linha, você pode falar do rigorafenib e outras drogas, mas esse é mais um paciente que ficaria na mão do oncologista clínico e não do cirurgião. E por último, né, só retorna ali, Igor, por favor. Estágio terminal. Esses pacientes, né, um Child-Pugh C, uma função hepática muito ruim, pacientes com pouca performance status, ficam mais acamados, esses pacientes, eles nem se beneficiam de uma droga, né, de uma quimioterapia, que eventualmente tem toxicidade, esses pacientes beneficiam mais só do tratamento paliativo, que seria tratamento de suporte. Uma péssima sobrevida também. Pode passar. Falando um pouco mais alguns detalhes sobre a ressecção cirúrgica, então a gente vê aqui que esse paper da Sociedade Europeia de Estudo do Fígado define, então, como uma ressecção cirúrgica opção de primeira linha para os doentes com nódulos solitários, como eu falei, ou estágio precoce ou muito precoce, e função hepática muito bem preservada. E ele define, então, como função hepática preservada, uma pressão venosa hepática menor que 10 milímetros, plaquetas maior que 100 mil e bilirrubina normal. Né? Esses são candidatos, pacientes que não se encontram nesses critérios, talvez não se beneficiem da cirurgia. Os critérios de Milão, tumor menor que 5 centímetros ou até 3 menor, ou 3 nódulos menor que 3 centímetros. Então, uma doença multinodular, talvez esses pacientes sejam indicados mais para a lista do transplante. Fala também sobre a mortalidade perioperatória da ressecção hepática, né? Uma baixa morbidade, a cirurgia hepática evoluiu muito nos últimos anos. Cada vez mais a gente consegue fazer hepatectomias, né? Ou até major hepatectomias com segurança nos pacientes com doença hepática. Os tratamentos adjuvantes, ou seja, ressecar e oferecer alguma coisa depois para esses pacientes, não demonstraram qualquer benefício. E ele fala aqui os tratamentos neoadjuvantes também. O que seria isso? Talvez fazer quimioembolização, TACE, antes da ressecção cirúrgica. Pode ser uma estratégia viável de escolha para alguns cirurgiões, mas as meta-análises mostram que não tem benefício em relação ao tempo de cirurgia, a quantidade de sangramento. Mas, às vezes, a gente já vi isso, o Dr. Calil, o Dr. Tiago, o Dr. Angélica indicar isso. E pode ser uma estratégia até para ver se o paciente, né, não vai aparecer mais nenhum nódulo, ou o cirurgião se sente mais confortável em um tumor grande fazer a quimioembolização antes. Isso é a estratégia do cirurgião, mas as meta-análises mostram, às vezes, que não tem benefício. E a recidiva tumoral, né, é a principal complicação da ressecção. Pode passar agora. Aqui um artigo do Takayama, esse cirurgião é bastante famoso no Ocidente e no Oriente. Ele publicou esse artigo sobre o tratamento do carcinoma hepatocelular, e a gente vê nessa tabela à esquerda, né, a taxa de sobrevida para pacientes submetidos à cirurgia no primeiro, no terceiro e nos 5 anos. A gente vê que, então, que a cirurgia é o principal tratamento como opção curativa para os pacientes com carcinoma hepatocelular precoce ou muito precoce. E aqui uma coisa que eu achei interessante, fala ali sobre a dissecção anatômica ou não anatômica.
E a gente vê que nas ressecções anatômicas a sobrevida é mais expressiva, vamos dizer assim. O que significa isso? Né? Ligar na base do petículo clitoriano e fazer uma segmentectomia regrada. Só que, claro, nem sempre isso é possível. Pode passar agora. Então, o melhor candidato para o tratamento cirúrgico é o paciente com Child A, ausência de hipertensão portal, um MELD menor que 8 e com fígado remanescente maior que 40%. Né? A gente pode fazer major hepatectomies em fígados não doentes, com um fígado remanescente maior que 20%, mas no contexto do CHC, em que os pacientes têm doenças hepatocelular subjacente, é necessário, então, dessa presença do fígado um pouco maior, né? O limiar seria maior ou igual a 40%. Pode passar. A ablação local, então, é uma alternativa quando a ressecção cirúrgica não é possível. Ela pode ser feita com radiofrequência ou a injeção percutânea de etanol. O que eu li sobre a comparação entre ablação ou cirurgia é que parece ser que a cirurgia confere um pouco menos de recidiva tumoral, mas a ablação também, né, é um tratamento com potencial curativo, causa necrose do tumor. Os pacientes têm que seguir, claro, até para ver se esse nódulo tumoral vai ter vascularização, ou seja, vai reativar a doença, e é bastante importante no contexto do CHC. Pode passar agora. Aqui, então, como eu estava falando, né, a comparação, vários estudos mostrando a comparação entre ressecção e radioablação, ou por radiofrequência, ou por injeção de etanol. Talvez, né, os resultados aqui, os outcomes, talvez a cirurgia confira uma menor recorrência, uma melhor sobrevida para os pacientes. Alguns estudos sugerem isso. Pode passar. E sobre o transplante, né, é a primeira linha para os pacientes com tumores, né, únicos menores que 5 centímetros ou 3 nódulos menor que 3 centímetros. Esses são os critérios de Milão. Os centros especializados em transplante mostram que a mortalidade perioperatória e a mortalidade a 1 ano é aproximadamente entre 3% e 10%, respectivamente, ou seja, uma mortalidade baixa. Claro que, infelizmente, não tem fígado para todo mundo, os pacientes acabam, às vezes, saindo, perdendo, eles falam da taxa de dropout, que é perdendo o critério para o transplante nessa lista de espera. Por isso, talvez os tratamentos neoadjuvantes possam ser considerados, né? Eles falam de tratamento ponte, terapia de ponte para o transplante. Os pacientes podem fazer TACE ou até cirurgia enquanto aguardam pro transplante, aguardam um órgão. Pode passar. Então, aqui os critérios de Milão: nódulo maior que 5 centímetros, 3 nódulos menor que 3 centímetros, ausência de invasão vascular e doença extrahepática, confere uma sobrevida de mais ou menos 70% em 5 anos. Pode passar. As indicações, então, pacientes Child B e C, pacientes cirróticos Child A com doença multifocal e controverso em pacientes com Child A com lesão única. Os critérios ampliados, como eu falei, da Universidade de São Francisco, são pacientes cirróticos, aí ele aumenta, né, os critérios, um nódulo único menor que 6,5 centímetros ou 3 nódulos de até 4 centímetros com diâmetro total de até 8 centímetros e ausência de trombose tumoral de veia porta. Importante saber. Essa imagem eu achei muito interessante no artigo, e a gente vê que o tratamento do carcinoma hepatocelular vem se desenvolvendo, né? Desde a década de 80 até hoje, já estamos em 2020,
a gente vê que o tratamento evoluiu e cada vez mais a gente consegue oferecer tratamentos curativos, né? A cirurgia hepática se desenvolveu bastante para os pacientes com CHC. Mas o ideal sempre é o diagnóstico precoce, né, a identificação nas fases iniciais do CHC. E, né, os critérios para transplante vêm evoluindo bastante, chegando ao ponto, né, de começarem a se testar terapias de downstaging para tumores multinodulares ou avançados, tumores grandes, maiores de 5 centímetros, para esses pacientes entrarem na lista de transplante. Pode passar agora. Que é a última publicação, né? Esse artigo foi comentado numa reunião do Dr. Calil, que é a publicação mais recente, agora de julho de 2020, que é o downstaging para carcinoma hepatocelular, para esse paciente, ou seja, fazer uma terapia para diminuir o tumor, a fim de que esse paciente possa entrar numa lista de transplante e eventualmente receber um órgão e se curar desse carcinoma hepatocelular. Essa é a publicação mais recente, só compartilhando, que acho que pode ser discutido futuramente entre a gente. A princípio é isso. Muito obrigado. Aqui. Muito bem, guris, tá muito bom. Falei bastante. Não, fez uma boa revisão, Rodrigo. Os dois fizeram. Anotei algumas coisas que vocês até mencionaram, mas acho que vale a pena a gente reforçar um pouquinho. O Gork passou muito rápido ali nas causas de hepatocarcinoma, e tu ressaltou também de forma mais leve, só para conhecimento geral, que o vírus B é muito mais carcinogênico, contudo ele não cursa com cirrose, né? Ele leva o carcinoma hepatocelular antes mesmo de levar a cirrose. Só para a gente manter isso em mente quando está avaliando um paciente com fígado normal, né? O CHC em fígado normal. O Gork falou de alfa-fetoproteína como medida de rastreio. A ecografia é corrente, todo mundo segue isto. Alfa-feto tem muito grupo que já desistiu. A sensibilidade